Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco e estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como base o estudo dos artigos íncitos na consolidação das leis do trabalho e os nossos comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, recém-lançados pela editora Juruá de Curitiba em novembro de 2021, e que pode ser adquirido através do site da empresa em seus últimos volumes disponíveis. Aqueles que desejarem adquiri-lo para acompanhar o nosso curso de maneira mais ampla, podem fazê-lo entrando em contato direto com a editora. Hoje estaremos a implementar a nossa aula de número 31, que versa sobre o artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele trata da prorrogação de jornada naquelas atividades que são consideradas insalubres. Antes, porém, de adentrarmos ao estudo propriamente dito deste fascículo legal, temos que fazer algumas considerações sobre aquelas situações de ambiente laboral que são prejudiciais ao trabalhador e que podem causar ao mesmo diversos tipos de doenças profissionais ou mesmo de catástrofes físicas, como perda de membros e outros tipos de situação que vão minimizar a atividade normal do trabalhador em toda a sua vida. Portanto, as atividades insalubres e perigosas são sempre danosas ao arcabouço sanitário ou mental do trabalhador. Por isso, as normas relativas ao exercício das atividades tanto insalubres quanto perigosas determinam que a cada uma delas seja destinado ao trabalhador um apêndice remuneratório para tentar, pelo menos, minimizar os impactos daquele exercício profissional danoso na vida normal do trabalhador. É certo que esses apêndices remuneratórios eles não são suficientes para impedir que o sinistro laboral aconteça, e muito menos para que seja compensada de alguma forma aquela situação ácida ao movimento normal de vida do trabalhador. Porém, é uma das saídas que a lei adota para tentar fazer com que o trabalhador angarie algum tipo de vantagem pelo exercício destas atividades que estamos a comentar. O ambiente será insalubre quando o exercício profissional dos trabalhadores esteja voltado a uma condição de trabalho que possa lhe causar algum tipo de enfermidade de origem trabalhista, como, por exemplo, as doenças profissionais propriamente ditas, e que poderão causar ao mesmo uma disfunção, seja ela provisória, seja ela para o resto de sua vida,
em face daquelas atividades, né, lesivas ao seu patrimônio físico. Ora, as atividades insalubres, portanto, são aquelas que causam ao trabalhador, em sua vida, em seu desenvolvimento orgânico natural, alguma quebra de normalidade, ao ponto de fazer com que o trabalhador esteja obrigado a se afastar de suas atividades cotidianas por força daqueles impedimentos sanitários a que o ambiente de trabalho o obrigou a ser exposto. Neste caso, nós temos, por exemplo, afastamentos provisórios que duram em alguns períodos pequenos de tempo, como, por exemplo, aquelas doenças que não são de uma gravidade tal e que têm a cura em rápidos instantes, ou mesmo um afastamento final de suas atividades profissionais, porque o desenvolvimento da enfermidade laboral causou a ele uma impossibilidade perene de não mais poder exercer aquelas atividades que sempre foram as suas, em face do seu conhecimento e da sua situação de mental a respeito das atividades desenvolvidas durante tantos anos. Para cada grau de exercício profissional insalubre, o que será apurado, logicamente, por um perito médico especializado na área de segurança e medicina do trabalho, poderá ser a insalubridade prevista em seu grau mínimo, quando o adicional será de apenas 10%, em seu grau médio, quando o adicional sobre o montante financeiro percebido normalmente pelo trabalhador será de 20%, e no seu grau máximo, quando atingiremos a cifra de 40% sobre a remuneração normal do trabalhador. No caso da periculosidade, que é aquela atividade profissional que põe em risco, na maioria esmagadora das vezes, a própria existência do trabalhador, a sua própria vida, estes adicionais serão aplicados de uma maneira única, e com isso a gente não entende muito bem por que o estabelecimento do volume de apenas 30% sobre o salário normal recebido pelo empregado, porque as condições de agressão da periculosidade são, via de regra, muito mais fortes, muito mais devastadoras à vida do trabalhador do que o próprio exercício das atividades profissionais insalubres. Todavia, esse adicional, que é de apenas 30%, quando no nosso entendimento deveria ser de pelo menos o máximo do grau de insalubridade, ou seja, 40%, para que se haja uma justiça entre a aplicação de um ou de outro adicional ao montante financeiro que o trabalhador recebe mensalmente por sua prática de atividade profissional. Todavia, a lei distingue uma da outra e resolveu o legislador aplicar apenas e tão somente o montante de 30% para aquelas atividades perigosas. Voltando ao artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a desenvolver nosso entendimento, o mesmo apenas e tão somente e com
infelicidade para nós, logrou se preocupar com a situação das atividades profissionais insalubres, deixando de lado as perigosas. E, portanto, elas estão alijadas do ambiente deste artigo e não serão tratadas aqui com a mesma possibilidade jurídica em que foi aclamada a atividade profissional insalubre. A prorrogação de jornada de trabalho, pelo artigo 60 da Consolidação das Leis de Trabalho, em atividades insalubres, ela é permitida, desde que precedida por uma autorização das autoridades competentes em medicina e segurança do trabalho, que podem ser as autoridades federais, estaduais ou municipais, desde que afeitas a organismos oficiais, seja da União, seja dos estados ou seja dos municípios. Então, para haver a prorrogação de jornada em atividade insalubre, mister se faz a presença de uma autorização prévia dessas autoridades que irão estudar o ambiente de trabalho em que o trabalhador apresentará sua atividade profissional perene e verificar se é possível que as atividades insalubres ali desenvolvidas possam ser objeto de algum regime de sobrejornada. Parece-nos óbvio que se a autoridade chegar à conclusão de que o ambiente em que se desenvolve a atividade profissional do trabalhador não oferece a mínima condição para que o mesmo possa desenvolver a sua atividade profissional em horário elástico ao que normalmente ele já exerce e que já seria para ele prejudicial, a autoridade não autorizará a expansão da jornada e, portanto, não será possível o desempenho pelo trabalhador de horas em regime de sobrejornada. Portanto, poderá ele apenas e tão somente, tomadas todas as precauções possíveis e legais existentes, exercer sua atividade profissional apenas e tão somente nas jornadas estabelecidas pela contratação. Interessante dizer neste momento a grande faceta que nós vemos a acusar a reforma trabalhista até então dentro dos nossos estudos, de ter sido elaborada por pessoas não preparadas e de afogadilho, tentando resolver a situação de determinada classe, ou econômica, ou profissional, e deixando de avaliar as condições gerais de trabalho para o comum dos trabalhadores. E isso vem causando diversas atividades junto ao Supremo Tribunal Federal, pleiteando a inconstitucionalidade de diversos tipos de previsões que vieram a lume através da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Trabalhista. É o caso, por exemplo, daquilo que nós estamos a desenvolver e a verificar no parágrafo único deste artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, de forma impressionante e até mesmo causa espécie àqueles que se dedicam ao estudo do direito do trabalho, esse parágrafo único previu que nas condições de trabalho, em turnos de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 de hiato entre jornadas,
não há necessidade, quando estas atividades são desenvolvidas em ambiente insalubre, que haja autorização das autoridades em medicina e segurança do trabalho para que o trabalhador possa desenvolver as suas atividades. Ora, imagine só, verifique-se só o contrassenso disso. Se na autorização para a atividade normal dos trabalhadores em jornadas que poderão ser elasticidas, como já vimos anteriormente em nosso estudo, em até 2 horas diárias, é necessário que haja autorização expressa das autoridades em medicina e segurança do trabalho. Maior seria essa necessidade quando o trabalhador se agitar numa atividade que apregoe a ele a obrigação de trabalhar em mais horas, ou seja, em 12 horas cotidianas. Ora, muito mais grave é a situação, muito mais grave é a exposição daquele trabalhador de forma cotidiana aos elementos insalubres, aos elementos, vou ainda inserir no nosso estudo, aos elementos perigosos, mesmo que a periculosidade não tenha sido abarcada pelo artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, se o trabalhador ele destina sua força de trabalho por jornadas longas como 12 horas, maior ainda seria a necessidade de um estudo concreto, sério, a respeito dos impactos daquela jornada extenuante sobre a sua rigidez física e mental. Todavia, para nossa estupefação, a reforma trabalhista veio e inseriu esse parágrafo único ao artigo 60 da Consolidação das Leis do Trabalho e determinou que, nos casos em que a jornada de trabalho seja desenvolvida sob o regime de revezamento de 12 horas seguidas de trabalho por 36 de hiato entre jornadas, não há necessidade de nenhuma autorização para que isso aconteça. Das duas, uma. Ou não se pede a interferência preliminar das autoridades em medicina e segurança do trabalho para todas as modalidades de jornada e de sua prorrogação, ou então se apregoe que a todas há essa necessidade de um estudo sério pelas autoridades em medicina e segurança do trabalho para que seja autorizada a presença das jornadas de 12 horas de trabalho por 36 de descanso e mesmo as jornadas normais quando forem prorrogadas, para que esta situação seja possível. Muito mais pertinente a exigência desse tipo de autorização para aqueles trabalhadores que laboram em ambientes insalubres por longos períodos, como é a jornada em turnos de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Todavia, o legislador reformista, neste caso, não se sabe ao certo se para atender o aclame de determinada casta econômica ou profissional, resolveu alijar do substrato
de negativa de prorrogação de jornada, aquela jornada em que os trabalhadores exercem funções nos ambientes insalubres por muito mais horas que um trabalhador comum. E ainda que nós tenhamos a prorrogação de jornada, que somente será permitida por 2 horas cotidianas, como já vimos em aulas anteriores, a necessidade desta autorização enquanto o indivíduo que trabalha 4 horas a mais do que a jornada normal em um ambiente áspero à sua rigidez física e mental, não necessitará a empresa de uma autorização prévia para isso. São esses contrassensos que nos levam a criticar de maneira bastante acentuada, embora não geral, é preciso que se diga isso. Não sou um crítico geral da reforma trabalhista, mas entendo que em alguns pontos ela é bastante falha e poderia sim ter sido melhorada nas redações que trouxe a consolidação das leis de trabalho e as outras leis que foram atingidas por ela, pelo legislador, e que, todavia, não nulificam de todo o texto reformista apresentado pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017. Porém, neste caso específico, primeiro, do artigo 60, primeiro, porque só abarcou as hipóteses de ambientes insalubres, quando deveria ter colocado à disposição dos operadores e aplicadores do direito as situações também de ambiente perigoso, e segundo, quando deixa de fora da prévia autorização necessária para o exercício profissional em atividades insalubres, seja acima das 8 horas diárias, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso entre jornadas. São esses contrassensos que nos fazem desacreditar um pouco da força e da certeza da reforma trabalhista em relação à evolução do direito do trabalho, em que nós vemos anunciando algumas vezes durante todo esse nosso estudo, que já está completando hoje 31 aulas. E nós já tecemos diversas críticas, como tecemos diversas críticas durante todos os nossos comentários à reforma trabalhista, já declinados aqui no começo desta aula. Portanto, esta é a consideração que nós gostaríamos de fazer a vocês na nossa aula de hoje, e gostaríamos de apresentar nesta oportunidade os nossos agradecimentos a todos aqueles que estão nos acompanhando dentro deste nosso curso de Direitos Material e Processual do Trabalho, que estamos a desenvolver de forma gratuita no nosso canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, e pedir a vocês que continuem a se inscrever no canal e a deixar seus likes nas nossas aulas, para que nós possamos, a cada dia mais, ampliar o nosso número de alunos e estudiosos dos direitos material e processual do trabalho, e levar este conhecimento a um número cada vez maior de interessados. Muito obrigado a todos.